Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e nós hoje vamos direto ao assunto, que é a queda do premier britânico Boris Johnson. E essa versão de vídeo que vocês estão ouvindo aqui é a versão não censurada, porque era para nós termos outro vídeo aqui que foi censurado, como muitas vezes acontece quando a gente quer falar um pouquinho mais do que aquilo que é permitido por certas classes de pessoas, vamos dizer assim, certas inteligências artificiais. E portanto o vídeo foi cair lá no Patreon para vocês, o Patreon do Casando Verbo. Mas isso não impedirá que a gente traga a mesma coisa, porém com outras palavras aqui para vocês. Bom, a mídia convencional já tratou de trazer aqui para vocês as supostas motivações do porquê que o premier teria caído. Assim como no outro vídeo aqui eu vou dizer a mesma coisa, com outras palavras, de que essas motivações, pessoal, não são, segundo a minha opinião, a verdade por trás da queda dele. Nós até vamos ler as supostas motivações da queda, mas para rechaçá-las. Por quê? Segundo o meu entendimento, e vou dizer de pronto, a queda dele aconteceu porque ele não estava conseguindo arregimentar a opinião pública britânica para apoiar a posição do Reino Unido na situação mundial atual, que é uma situação altamente conturbada e que está colocando toda essa vertente liberal e globalista na parede, considerando as pressões que elas vêm sofrendo. Como eles não estão conseguindo arregimentar apoio nem mesmo dentro de seus países, eles estão trocando as peças. E dá para ver que o Boris Johnson foi defenestrado de fato, ele não queria sair do poder, mas os seus pares consideraram que para manter aquilo que eles dão tanto valor, que é essa ideologia deles, seria preciso trocar tudo para que nada mudasse. Vamos adiante. Então, quais são os motivos que eles dizem que seria o motivo de queda dele e que eu digo que não são, mas que valem a pena ser comentados para rechaço? Bom, eles dão pelo menos 4 motivos, O primeiro deles seria um escândalo envolvendo um aliado dele, um certo senhor chamado, vamos mostrar até na tela aqui, Chris Pinter. Esse senhor aqui, que eles dizem que é um senhor conservador, mas que é conservador naqueles moldes do conservadorismo ocultista, e enfim, não vamos entrar em detalhes aqui. Mas o que aconteceu de fato? Esse senhor, o tal do Chris Pinter, que seria vice-líder do governo no parlamento, nomeado por Boris Johnson, foi acusado de apalpar 2 outros homens em um clube privado em Londres. Nem vou entrar muito no mérito aqui, porque eu acho que isso aí pode ter sido o motivo do outro vídeo não ter vindo para cá, e mais 2 ou 3 coisas que eu comentei lá. Bom, eles dizem aqui que ele não sabia dessas denúncias do que ele teria feito, e mesmo assim teria o promovido então sem saber, mas depois foi comprovado que ele já tinha conhecimento do caso desde 2019. É lógico que sabe. Vocês acham que essa classe de pessoas não anda junto e fazendo o mesmo tipo de coisa, bem escondidinho, vamos dizer assim? Bom, então o premier recebeu fortes críticas e acabou, depois da debandada de mais de 40 integrantes do governo, caindo do poder. Acontece que, eu pergunto para vocês acham que esses 40 integrantes do governo também não sabiam? Também não participam de certos círculos de reuniões que eles fazem? E aí eles só renunciaram depois que isso veio a público? Não sei, deixo para vocês aí, eu não quero que o vídeo seja censurado de novo. Outra coisa que motivou aí, segundo eles, a queda do Johnson, e acredite quem quiser, teriam sido aquelas festas no plural que ele promoveu durante os períodos em que houveram rígidas regras de fechamentos, durante aquele período que todos nós conhecemos aí, que foi o período do flagelo, e que muitos acabaram se fechando, acabaram se isolando. Mas Boris Johnson, então, teria feito reuniões, festas com convites para mais de 100 funcionários, 100 pessoas, enquanto que o povão tinha de seguir regras como se encontrar em no máximo 2 pessoas, desde que isso fosse ao ar livre e distanciadas. Então veja só
o nível da hipocrisia. E as pessoas acreditaram, né? Ficaram com medo de tudo isso, enquanto que líderes como Boris Johnson mostravam que eles não tinham lá tanto medo assim, basta ver o que eles fizeram. E o que eu acho mais interessante é que a mesma mídia que na época dizia que isso era não existiu, que jamais Boris Johnson, nem o fulano, nem o ciclano fariam coisas assim, isso é mentira, isso é fake e tal, os mesmos que diziam que isso era fake agora estão tendo de admitir que isso aconteceu, e não foi só uma vez, eles falam aqui no plural. As imagens das festas foram mais de uma vez, né? Enfim, outra coisa que teria ocorrido seria uma reforma na residência oficial de Downing Street. Sinceramente, eu não vejo algo tão pesado nisso aqui a ponto de eles anunciarem como uma motivação, porque nós sabemos que esse tipo de coisa é corriqueira, ainda mais que a Downing Street nem sequer pertencia a um particular, não era do Boris Johnson. Então, se ele reformou, aquilo lá ficaria lá de qualquer maneira, né? Mas, enfim, que além do valor público que foi destinado para a reforma, um parlamentar, aí, um doador, aliás, do Partido Conservador, teria destinado recursos em particular. E aí eles acabaram sendo descobertos, e, enfim, isso aí no Brasil nem é novidade, esse tipo de coisa. E outra coisa, então, que seria que lá em 2021, Boris também foi questionado por apoiar o político do Partido Conservador, Owen Paterson, que teria violado regras sobre o funcionamento do lobby no país. De acordo com o The New York Times, o governo tentou alterar o sistema que investigava o caso, mas depois Johnson recuou. Então, vocês sabem como é que funciona lobby no Brasil, no Reino Unido, no mundo inteiro. E aí eles fazem de conta que isso não existe. Nesse caso é literalmente para inglês ver mesmo, né? Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer a respeito disso, para encerrar o vídeo, né? É a hipocrisia, a grande hipocrisia que existe no mundo, né? Principalmente aquela advinda das classes dominantes. É como eu tenho sempre dito para vocês lá na comunidade fechada. Isso aqui ainda não é nada, né? Não é nada. Quando a gente diz lá, a realidade é pior do que a ficção. Esse tipo de coisa aqui que vem a público nem é nada perto do que de fato eles fazem nos bastidores. Porque se a hipocrisia deles fosse restrita às tais festas, corrupções ou supostas corrupções, né, em reformas oficiais, lobbies e mais o que eles estão acusando, esses escândalos aí de abuso e não sei o que, se fosse isso ainda, pessoal, a hipocrisia ainda nem seria tanta, já seria, claro, mas de fato aquilo que eles fazem de grave, isso jamais a mídia oficial iria publicar. Então, de fato, pessoal, de fato, a gente nem pode falar, porque se falar o vídeo mais uma vez aí vai para censura, mas é como a gente tem dito na nossa comunidade, eles fazem coisas aí terríveis e não pensem que os pares deles não sabem o que é feito, isso tudo é uma espécie de anel, né? É um anel, né, onde todos eles acabam de uma certa maneira participando. E aí, quando alguém deles cai do poder, não é por conta de coisinhas assim, né? A opinião pública, vocês acham que pesa tanto assim? Ela pesa quando é necessário uma grande massa de pessoas para um movimento como esse que está se fazendo aí, que eu tenho dito para vocês, que é um movimento preparatório para uma terceira G. Aí sim, mas caso contrário, eu não vejo que esse tipo de coisa aí seria motivo suficiente na mentalidade deles, eu estou falando, né, para que esse tipo de queda de poder acontecesse. Mas é claro que algum tipo de satisfação tem que ser dada a público, algum tipo de motivação tem que ser dada, e aí a gente recebe esse tipo de superficialidade. Desculpe quem entende de maneira diferente, mas é disso que se trata. É isso, nós vamos encerrar o vídeo. Eu agradeço a presença de todos mais uma vez. Um forte abraço a vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.